O Saber Direito desta semana é com o professor João Roberto Franco e o curso é sobre recuperação judicial. Nas aulas você aprende todos os passos da recuperação judicial. Tudo isso você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é João Roberto Ferreira Franco, eu sou advogado, professor. Nós vamos dar continuidade ao curso de recuperação judicial e hoje o tema é a Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores tem um papel fundamental no projeto de recuperação judicial. A Assembleia de Credores é a que, dentro do prazo especificado por lei, vai aí decidir sobre a aprovação ou não do plano de recuperação judicial. Conforme eu disse para vocês na aula anterior, o plano de recuperação judicial, ele trata de um plano de negócios e de um parcelamento das dívidas existentes antes da recuperação judicial. Esse plano, ele é levado aos credores e são os credores que, ao final, vão decidir ou não o que acontece com essa, se é aprovado ou não, o que acontece com esse plano de recuperação judicial, se ele será aprovado ou não, se ele terá aí sucesso ou não. Mas o que é a Assembleia de Credores? A Assembleia de Credores nada mais é do que a reunião, né, em assembleia, sem dúvida, dos credores e de todos eles, da empresa em recuperação judicial, credores anteriores ao pedido de recuperação judicial, credores que foram relacionados pela empresa, credores que foram mostrados ao juízo e que vão aí compor um grupo que aprovará ou não o plano de recuperação judicial apresentado. Esses credores, eles são inseridos pela empresa ou podem também se auto-inserir dentro da recuperação judicial. Como eu tinha dito para vocês, é muito importante a empresa fazer essa medição, essa conferência do seu passivo e dos seus créditos que estão aí atrasados e que serão objeto da recuperação judicial para apresentar na petição inicial. Caso haja alguma divergência, são os credores agora que poderão e deverão impugnar as questões relativas ao crédito, né? Então, por exemplo, se você disse na sua petição inicial que haveria um valor errôneo, um valor divergente daquele que o credor acha que lhe é devido, o credor que vai fazer essa impugnação, essa contestação. Se você esqueceu algum credor, o credor que vai dizer, olha, eu sou credor desta empresa e eu gostaria que o meu crédito estivesse inserido na recuperação judicial para eu participar da Assembleia de Credores, né? Recapitulando um pouco, você lembra que a Assembleia de Credores somente vai acontecer se o plano de recuperação judicial, se o projeto de recuperação judicial for impugnado por algum credor, né? E a impugnação aí não é de crédito, ok? A impugnação, na verdade, é de objeto, ou seja, se o credor não concorda com o plano apresentado. O crédito, se ele existe ou não e qual o valor, ele não tem poder para indeferir um plano de recuperação judicial. Então, se não houver impugnações, a gente parte para a Assembleia de Credores, né? Então, apresentado os credores em juízo, o credor vai ou não impugnar ou não seu crédito, ele vai contestar ou não, dizer se existe ou não. E o que é interessante é que muitas vezes o que acontece? Os processos judiciais contra a empresa, porque vejam, uma empresa em dificuldades financeiras, obviamente, ela tem aí uma gama de processos judiciais, né? A coisa começa a se perder, e aí a empresa começa a ter ações judiciais contra si. Essas ações judiciais, muitas vezes, elas pendem discussões relativas ao crédito, né?
É o caso, por exemplo, de créditos trabalhistas. O que acontece? Essa discussão sobre a liquidez, né, do crédito, ela continua, né, no processo original, né, para se alcançar o valor desse crédito. Pois bem, esse crédito que está inserido na recuperação judicial através de uma habilitação ou de uma informação do próprio devedor em recuperação judicial, ele às vezes está sendo discutido o seu valor em uma outra esfera, a sua liquidez em uma outra esfera. Então, esse crédito, ele vai dentro daquilo que o credor, ou deve ir, né? Aí depende de cada situação pontual, ele vai ou é inserido pelo devedor de uma forma que ele faça aí uma medição daquilo que ele acha provável ou certo que ele terá como dívida, né? Um exemplo claro é o dos casos de processos trabalhistas. Quando você tem aí um processo trabalhista, várias verbas estão em discussão, mas existem verbas que são claras e objetivas, que são próprias da lei. Por exemplo, as verbas rescisórias presentes aí na legislação do trabalho e que devem ser pagas pelo trabalhador. Em que pese o trabalhador não ter, ou deve ser pagas pelo empregador, desculpe. Em que pese, se a empresa não tenha pago essas verbas quando da demissão do trabalhador antes do pedido de recuperação judicial, né, esses valores, de certo, já devem ser inseridos aí na recuperação judicial. Por quê? Porque outras discussões, como hora extras e danos, etc., essas discussões, elas não têm liquidez. Então, fica muito difícil mensurar na recuperação esse crédito. O que deve fazer a empresa de recuperação judicial? Inserir aquilo que é líquido e certo, exigível e que não tem contestação, no caso, as verbas rescisórias. Então, nesse sentido, você insere esse crédito e a discussão sobre o saldo, sobre outros créditos, fica na justiça originária até o trânsito em julgado, no caso aí do crédito trabalhista, a Justiça do Trabalho, né? Bom, feita essa relação, os credores, o grupo de credores, né, ou a massa de credores fica composta e serão esses credores que farão parte da Assembleia de Credores, né? Essa massa de credores, essa massa de créditos juntos é que serão inseridos lá e que farão parte da Assembleia de Credores. Agora, o que é interessante dizer é que dentro dessa massa de credores, a importância do valor do crédito, como a gente vai ver, ela tem fator fundamental na aprovação do plano de recuperação judicial ou não. Porque quem tiver o maior crédito tem um poder maior de votação lá na Assembleia de Credores, né? E qual o papel do administrador judicial na Assembleia de Credores e nessa relação entre empresa em recuperação judicial, né, após o pedido, empresa com processamento da recuperação judicial deferido e os credores? Primeiro, o administrador judicial é aquele que vai enviar aos credores, e por isso que a lei exige todos os dados, a relação dos credores com nome, endereço, CNPJ, etc., para que o administrador judicial, de posse dessas informações, envie as cartas para os credores dizendo a empresa XYZ, ela está em recuperação judicial e está apresentando um crédito dessa natureza, desse valor e desta forma para a recuperação judicial. O credor será intimado por esse administrador e é este o momento que o credor terá para fazer a discussão do seu crédito também. Segundo, o edital, né, também de credores, né, que é elaborado e é realizado pelo administrador judicial, depois de feitas todas essas discussões, o administrador judicial
ele elabora aí o edital de credores. Então, como na prática isso funciona? Eu tenho lá um pedido de recuperação judicial deferido pelo juiz. Esse pedido de recuperação judicial abre-se um edital dele e ali você tem um momento em que os credores têm a oportunidade de dizer sobre os seus créditos, se ele existe, se ele não existe e se está correto. Essa discussão, ela não é feita em juízo, e aí que é o interessante da lei, né? Ela é feita através do administrador judicial. O administrador judicial que recebe essas impugnações, essas habilitações em seu escritório, e ele que dá conta de analisar esses documentos, né? Por exemplo, como que um credor prova o seu crédito? Uma nota fiscal de venda de um produto para aquela empresa em recuperação judicial. Então, isso vai para a mão do administrador judicial e ele que, de posse dessas informações, de posse dessa situação, ele faz a análise e diz ao juiz, olha, este crédito existe, não existe, o valor está correto, não está correto, e ele forma aí, de acordo com as informações que são colocadas no processo e informadas pelo próprio credor, ele forma o que a gente chama aí do quadro de credores. O quadro de credores, por sua vez, ele também sofre aí um edital sobre ele para ser divulgado, onde vai constar toda a relação de credores e os seus respectivos créditos, natureza e origem. Esses editais de empresas de recuperação judicial, eles podem ser vistos em jornais de grande circulação da região, do município, onde essa empresa está inserida, né? Então, se você pegar lá o jornal na parte de editais, tem editais de falência e etc., tem lá um edital sobre recuperação judicial. São editais grandes, porque contém muitas informações. E o primeiro edital é feito pelo juízo, o segundo edital é feito pelo administrador judicial, quando ele forma o quadro de credores, né? Esse quadro de credores, ele se torna definitivo e aí o processo da recuperação judicial, ele caminha aí para a Assembleia de Credores. Como eu disse para vocês, pode haver a interação entre o credor e a empresa em recuperação judicial. Mas, muitas vezes, nós estamos falando de uma massa de credores muito grande, né? De uma massa de credores enorme, desde créditos de 50 mil reais até créditos de 1 milhão de reais. Então, você tem uma massa aí de credores muito grande, você tem uma massa de credores que, às vezes, podem atrapalhar o processo de recuperação judicial no tempo. E aí esses credores também podem informar o administrador judicial sobre a ideia deles de formar um comitê de credores. E o que é esse comitê de credores? É um comitê onde se elege alguns credores por categoria que representarão aí todo o resto de credores na recuperação judicial, na tratativa entre credores e empresa em recuperação judicial, por intermédio aí também do administrador judicial. Esse comitê, ele segue aí o processo de recuperação judicial. Porque vejam bem, conforme eu já falei nas outras aulas, o que interessa para o credor é o plano de recuperação judicial. O que interessa para o credor é saber se esse plano de recuperação judicial é efetivo e será capaz de resolver os problemas da empresa e pagar o crédito. Então, há interesse da massa de credores para que as coisas sejam tratadas da melhor forma possível, no sentido de que a empresa saia dessa situação de crise, saia dessa situação de problemas econômicos e financeiros. E o papel do administrador judicial ele é muito importante, é muito interessante.